Título: Noite da Neve Branca. Quem precisa de uma arma nuclear? Depois de dias esperando pelas condições ideais de tempo, o momento certo enfim chegou em 9 de março de 1945. 300 B-29 Super Fortress decolaram de bases aéreas americanas espalhadas pelas Ilhas Marianas. Carregavam mais de 500 mil cilindros de napalm e gel de petróleo, para serem lançados sobre o coração de Tóquio. Nos últimos 5 meses, a 20ª Força Aérea vinha usando B-29 americanos para fazer ataques de precisão contra vários alvos militares no Japão. Mas os resultados foram considerados infrutíferos. Ansiosos para forçar o Japão a se render, os Estados Unidos decidiram mudar de ataques de precisão para ataques de área, na esperança de repetir o sucesso de Hamburgo e Dresden. Naquele dia fatídico, a enorme formação de bombardeiros americanos desencadeou uma tempestade de fogo sobre Tóquio, como o mundo nunca tinha visto, nem antes, nem depois. A Noite da Neve Negra faria os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki parecerem pálidos em comparação. Tornou-se o ataque aéreo mais destrutivo da história. Logo após o ataque japonês a Pearl Harbor, os militares americanos queriam uma coisa só: golpear o coração do Japão. Infelizmente, seu poder naval tinha sido seriamente debilitado pelo ataque surpresa, e as forças restantes não conseguiam fazer uma incursão sustentável na ilha principal do Império. A disponibilidade de aeronaves também era uma grande limitação. Os Estados Unidos não tinham bombardeiro capaz de alcançar o arquipélago japonês a partir de suas bases no Pacífico Central. Mesmo assim, a necessidade de mostrar ao mundo que o Japão não era invulnerável levou o país a realizar um ataque a Tóquio em 1942. Altamente ineficaz. Sob o comando do tenente-coronel James Doolittle, 16 B-25B Mitchell de médio porte decolaram do porta-aviões da Marinha Americana USS Hornet, posicionado ao largo da costa do Japão. O ataque foi um grande impulso de moral para os cansados marinheiros e fuzileiros navais americanos. Mas se revelou um enorme desperdício de recursos. Não infligiu dano significativo ao aparato militar japonês. Com poucas opções, as forças americanas no Pacífico tiveram que avançar de ilha em ilha por anos, na esperança de um dia chegar perto o suficiente para enfim lançar um grande ataque aéreo contra a ilha principal do Japão. Com o tempo, 2 eventos decisivos mostraram que esse feito talvez fosse possível. O primeiro marco foi a entrada em operação do poderoso B-29 Super Fortress, um bombardeiro de longo alcance. Tinha um alcance impressionante de 5.592 milhas, muito acima das 1.300 milhas do B-25B. Mesmo que o alcance do B-29 não fosse suficiente para chegar ao Japão, as forças americanas tinham uma segunda grande vantagem: o sucesso colossal de sua campanha de avanço de ilha em ilha no sul do Pacífico. Apesar da resistência feroz das forças japonesas, as tropas americanas continuaram a empurrar o inimigo, aproximando-se do Japão a cada desembarque. Logo, o alto comando americano percebeu que se capturassem as Ilhas Marianas e montassem uma base aérea na região, Tóquio ficaria bem dentro do alcance de ataque dos B-29 Super Fortress. Levaria vários meses, mas depois de alguns dos combates mais dramáticos do Teatro do Pacífico, os Estados Unidos enfim conquistaram as ilhas. Isso permitiu que o primeiro B-29 chegasse ao local no dia 12 de outubro de 1944. Em novembro de 1944, os Estados Unidos começaram a lançar ataques aéreos a partir das ilhas de Saipan e Tinian. O general Haywood S. Hansel supervisionou as ofensivas como líder do 21º Comando de Bombardeiros. Nessa altura, a liderança americana estava cada vez mais frustrada com a relutância do Japão em negociar ou se render. As forças americanas vinham conquistando vitória atrás de vitória contra o Japão. Não mostravam queda de moral, nem disposição para ceder. Se o Império continuasse a lutar até o último homem, como dizia a propaganda deles, o custo em vidas americanas seria incalculável. Os Estados Unidos precisavam forçar o Japão a ceder o quanto antes.
A primeira das incursões de Hensel começou em 24 de novembro. Foi um ataque a uma fábrica de motores na periferia da cidade. Ainda assim, os resultados foram insignificantes diante da quantidade considerável de recursos necessária para lançar um ataque assim. Várias incursões de precisão seriam realizadas sobre Tóquio e outras cidades japonesas. Mas o mau tempo e falhas nos B-29 tornaram cada missão um fracasso. Em média, havia apenas 7 dias de céu limpo por mês. Rajadas intensas de vento dificultavam mirar as bombas em grandes altitudes. O general Henry H. Arnold, comandante da 20ª Força Aérea, ficou furioso com os resultados fracos. Ele destituiu Hensel do cargo imediatamente e passou o controle do 21º Comando de Bombardeiros ao Major-General Curtis LeMay. O general passou a considerar trocar a doutrina de ataque de precisão por uma de ataque de área. Era uma mudança polêmica em relação às táticas militares tradicionais americanas. Mesmo anos antes da guerra, a doutrina das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos priorizava bombardeios de precisão contra instalações industriais-chave, em vez de bombardeios de área contra cidades. Já a Grã-Bretanha era mais familiarizada com táticas de ataque de área. Tinha reduzido cidades como Hamburgo e Dresden à submissão ao provocar tempestades de fogo massivas. LeMay soube de testes de bombardeio feitos no cenário Japanese Village. Ele ficava no Dugway Proving Grounds, nos Estados Unidos. Os testes comprovaram a eficácia de bombas incendiárias contra estruturas de madeira e papel. LeMay tomou sua decisão e passou a realizar ataques de área sobre o Japão. O traçado urbano do Japão era singular. A maioria das instalações industriais não ficava em setores independentes da cidade. Elas eram integradas às áreas residenciais. A crença era que se uma tempestade de fogo surgisse nas grandes áreas residenciais de Tóquio, as chamas destruiriam também as zonas militar-industriais. Os estrategistas americanos estimaram que ataques com bombas incendiárias às 6 maiores cidades do Japão poderiam causar danos físicos a quase 40% das instalações industriais do país e resultar na perda de 7,6 milhões de homem-mês de trabalho. Um golpe monumental para o esforço de guerra do Japão, que já estava enfraquecido. Foi feita uma série de testes para definir a melhor configuração das cargas incendiárias. Os resultados mostraram que as incendiárias M69 eram especialmente eficazes para iniciar incêndios incontroláveis. Em seguida, foram montados enormes estoques de bombas incendiárias nas Ilhas Marianas para preparar o ataque. E cada bombardeiro B-29 foi modificado para levar 4 toneladas de material explosivo. Várias incursões iniciais foram realizadas para testar a eficácia do bombardeio incendiário contra cidades japonesas. Os testes tiveram resultados mistos. Alguns provocaram incêndios significativos, outros tiveram pouco impacto. Uma dessas incursões aconteceu sobre Nagoya, mas os bombeiros japoneses conseguiram apagar o fogo sem muita dificuldade. Isso levou as autoridades a subestimar a ameaça dos ataques incendiários americanos. LeMay concluiu que as bombas incendiárias tinham sido lançadas de uma altitude alta demais. Atacar a baixa altitude aumentaria a precisão e permitiria que os B-29 levassem mais bombas. A inteligência da Força Aérea Americana também concluiu que os japoneses tinham apenas 2 unidades de caças noturnos consideradas de pouca ameaça. Como resultado, LeMay tomou a decisão arriscada de retirar todas as armas dos B-29 para reduzir o peso das aeronaves e aumentar ainda mais a quantidade de bombas que podiam lançar. O general estava confiante de que os japoneses não esperavam um ataque a baixa altitude, e apesar das advertências de seus subordinados de que o plano levaria a baixas civis sem precedentes, LeMay deu a ordem para atacar. Em 8 de março, LeMay expediu ordens para um grande ataque incendiário a Tóquio na noite seguinte. O alvo seria uma área quadrangular no lado nordeste da cidade. Esses bairros faziam parte do distrito de Shitamachi, em Tóquio, habitado principalmente por trabalhadores. A diretriz dada às tripulações dos B-29 era a seguinte: o objetivo principal do ataque era destruir as muitas fábricas dentro da área-alvo.
e também causar baixas civis significativas, como forma de interromper a produção nas grandes instalações industriais. LeMay queria liderar o ataque pessoalmente, mas foi proibido de fazê-lo, pois havia sido informado recentemente sobre a existência das bombas atômicas. Sua captura era um risco que os Estados Unidos não podiam correr. Assim, o ataque foi liderado pelo comandante da ala de bombardeio, número 314, o general de brigada Thomas S. Power. Os bombardeiros carregados começaram a decolar depois das 5 da tarde. Demorou quase 3 horas para os 300 B-29 saírem da base aérea. O primeiro avião de ataque chegou sobre Tóquio pouco antes da meia-noite de 9 de março. Quando as aeronaves entraram no espaço aéreo japonês, foram avistadas o tempo todo pelos vigias japoneses. Ainda assim, foram ignorados como parte de um exercício de voo. Quando as autoridades japonesas confirmaram o ataque, os bombardeiros já estavam sobre Tóquio. Os aviões americanos começaram a lançar suas cargas incendiárias à meia-noite e 8. Os primeiros bombardeiros desenharam um padrão em X sobre o alvo. Assim, outros bombardeiros preencheram os espaços deixados até formar um retângulo de fogo. O tempo estava limpo, só havia ventos fortes, que levaram rapidamente as chamas de um prédio de madeira ao outro. Os sistemas antiaéreos da cidade deram alguma proteção no começo. Destruíram mais de uma dúzia de bombardeiros. Mas, conforme o fogo se espalhava, as equipes dos canhões antiaéreos tiveram de correr para salvar a vida. Incêndios extensos avançaram rápido pelo nordeste de Tóquio. Em menos de 30 minutos, os focos se uniram numa tempestade de fogo além do controle do corpo de bombeiros. As autoridades japonesas pararam de combater o incêndio e passaram a se concentrar em evacuar civis. As chamas cresceram a uma velocidade inimaginável, engolindo milhares de pessoas que tentavam fugir. 1 hora após os ataques, toda a parte leste de Tóquio estava destruída. Logo, o céu ficou coberto por uma camada espessa de fumaça escura. Os bombardeiros americanos que ainda lançavam suas cargas tinham pouca visibilidade. Muitos acabaram atingindo áreas fora da zona do alvo, o que gerou mais incêndios e destruição. A fumaça preta também cegou os evacuados nas ruas. Isso causou pânico e debandadas em massa. E, à medida que a tempestade de fogo engolia a cidade, as temperaturas chegaram a 1.800 graus Fahrenheit. O fogo acabou se extinguindo por volta do meio da manhã de 10 de março. Parou justamente ao alcançar grandes áreas abertas ou o canal Nakagawa. Mais de 100.000 pessoas perderam a vida no ataque. 1 milhão ficou ferido e outro 1 milhão ficou desabrigado. Muitos sobreviventes buscaram abrigo na parte rica de Tóquio, onde grandes tumultos se seguiram. Tanto a imprensa japonesa quanto a americana minimizaram as baixas civis causadas pelo evento. Os Estados Unidos focaram a mensagem na infraestrutura destruída e os japoneses destacaram os B-29 abatidos. Apesar das consequências catastróficas e do número de civis mortos, os líderes americanos não deram muita atenção ao ataque depois. Consideraram que foi uma ação necessária para encerrar a guerra sem colocar mais vidas americanas em risco. Mesmo assim, o governo japonês não cedeu, mas foi forçado a redirecionar os poucos esquadrões aéreos que ainda tinha, tirando-os dos ataques a bases americanas para defender Tóquio, caso uma nova ofensiva acontecesse. LeMay considerou o bombardeio um grande sucesso que, tecnicamente, obliterou a capacidade do Japão de se defender. Mesmo assim, o Japão se recusou a se render por mais 5 meses, até que os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki selaram o destino do país. Muitos ativistas no mundo todo, especialmente no Japão, continuam pedindo que o bombardeio de Tóquio seja considerado crime de guerra e que os Estados Unidos se desculpem oficialmente pela atrocidade cometida. Mas até hoje, o governo não fez esforços para atender esses pedidos. Se você gostou deste conteúdo, visite nosso canal para mais histórias como esta. Deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda o canal a crescer. E conte nos comentários de onde você está assistindo.